Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Bom, antes de eu entregar o que o Senhor me deu, foi através de um sonho, e eu vou contar esse sonho. Eu e um grupo de irmãs estávamos orando no quarto, e eu de joelhos eu comia pão orando. E quando veio o Espírito Santo, dizia para cada uma alguma coisa. E chegando em mim, ele disse assim: você está comendo pão. E ainda estando de joelhos, a gente foi trazida ao monte de joelhos. E eu continuando, orando, comendo pão. Até que uma irmã mudou de posição e o Espírito Santo falou: por que você mudou de posição? E eu virei do lado olhando, eu vi 3 búfalos amarrados na árvore. E que também veio uma mulher morena, desamarrou esses búfalos e levaram eles embora. E aí eu acordei. E na Bíblia eu fui buscar. Então vai ter Saul e Davi. Em 1 Samuel, no capítulo 9, do versículo 1 ao 2, e havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerum, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. E esse tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima se sobressaía a todo o povo. Saul era belo e também um homem de Benjamim. Benjamim era uma tribo, onde fazia parte da tribo, das 12 tribos, que veio do início de Moisés, que foi feita a divisão das tribos. Em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 8 ao 22, diz que Samuel, sendo velho, o povo não queria mais ouvir a voz do Senhor através do seu profeta Samuel. Samuel tinha 2 filhos. Seu primogênito era Joel e o nome do segundo era Abias. Estes eram juízes em Berseba, e que aos olhos do Senhor de toda a congregação não andavam de acordo com os estatutos e mandamentos do Senhor. Eles não andavam pelo caminho de seu pai, antes inclinaram pela avareza e aceitando suborno, pervertendo o juízo. Samuel se entristece porque Samuel tinha um legado. Se os filhos dele tivessem andado pelo caminho, e se fosse da vontade do Senhor, os filhos dele iam assumir o legado dele. Mas a gente sabe que tudo vem da vontade do Senhor, não da gente. Samuel entristece porque o povo via que os filhos dele estavam fora do caminho do Senhor. E vai até Samuel, pede um rei para governar sobre eles Israel.
Mas o Senhor disse a Samuel que não era a ele que ele estava rejeitando, mas sim ao Senhor. Eles não queriam mais ouvir o Senhor falar com eles através do profeta. E o Senhor revela a Samuel que esse rei ia ser escolhido pelo povo. Ele seria um rei que tornaria seu povo escravo dele e que teria que obedecer suas decisões e também tomaria sua liberdade e tudo o que eles tinham. Em 1 Samuel, capítulo 9, do versículo 15 ao 17, o Senhor revela a Samuel que um dia antes que Samuel vinha até ele. Então, irmãos, Deus não manda nada até a gente antes de avisar. Quando ele encontra com Saul, o Senhor pede para ele ungir Saul, porque era este que seria o rei, o escolhido do povo. Em 1 Samuel, capítulo 10, do versículo 1 ao 3. Então Samuel toma um vaso de azeite, o derrama sobre a cabeça de Saul e o beija e diz: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança para que isso acontecesse. O Senhor diz a Samuel avisar Saul que aconteceria 3 coisas. Era preciso Saul passar por um processo. Ao chegar ao carvalho de Tabor, ali ele encontraria 3 homens que estavam subindo até Betel. Um levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Perceba, irmão, todo 3, como também é Pai, Filho e Espírito. E chegando ao outreiro, onde está a guarnição dos filisteus, entrando na cidade, encontraria um grupo de profetas que descem do monte e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estavam profetizando, adorando ao Senhor. E terceiro, o Espírito. Quando Saul se encontra, o Espírito do Senhor se apodera do Saul e ele começa a profetizar, tornando-se um homem diferente. Aqui Saul se torna rei. O Senhor teve que realizar as 3 coisas, que foram o pão, conhecer a palavra, que ele tinha que estar junto dos profetas para ser reconhecido como um filho de Deus, teve que receber o Espírito Santo. Para isso, Saul teve que deixar seus pecados, seus maus costumes para o Senhor, ou tornar um novo homem para todos que o conheciam, vissem a mudança para ser aceito, escolhido pelo povo como rei sobre Israel. Aqui começa o reinado de Saul. Enquanto ele buscava o Senhor,
ia vencendo os seus inimigos, até ele receber uma ordem através de Samuel, o profeta, e desobedece. Irmãos, Saul também visitou feiticeiros. Ele não buscou a Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao 9, diz que o Senhor manda Saul destruir os amalequitas, não deixando nada com vida. Mas Saul, com a sua desobediência, pede aos soldados que poupem a vida do rei Agag e os melhores dos seus animais. Aqui Deus se arrepende, porque Saul não buscava mais ao Senhor. Ele tinha deixado o Senhor de lado, achando que ele era rei, porque Deus tinha posto ele como rei. Ele não precisava saber o que o Senhor queria que ele fizesse. Em 1 Samuel, capítulo 15, do 1 ao 35, diz que o Senhor se arrepende de ter posto Saul como rei, porque Saul já não buscava mais, ou teria rejeitado por não ter obedecido, que era para ter rejeitado os amalequitas. Samuel diz: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem te dado ao teu próximo o melhor que tu. Aqui nesse momento o Senhor dá um basta à desobediência de Saul e avisa que já tem outro para colocar em seu lugar. Muitas das vezes, irmãos, a gente se acha melhor que o outro, mas se tivermos desobediência, o Senhor fala que temos que se arrepender. Quando conhecemos o Senhor e deixamos verdadeiramente ser levados pelo seu Espírito, destituímos de todo pecado de dentro de nós. Mas não foi o que aconteceu com Saul. Em algum momento de sua vitória e poder, se esqueceu do Senhor, se esquecendo de quem tinha o colocado como rei. Não podemos nos esquecer quem nos coloca na posição. Quantas vezes nós temos nos colocado como Saul, por conhecer a palavra e ter o Espírito Santo, achamos que somos melhor, não precisamos buscar o Senhor, porque temos cargo ou conhecimento da palavra, que não precisamos saber o que o Senhor quer que façamos. O Senhor pode até deixar, permitir que façamos tudo como a gente quer, mas até que Ele nos manda avisar, se não reconhecemos que erramos e que nos arrependemos de coração, o Senhor nos dá a costa e coloca outro em nosso lugar, que Ele nos capacitou, mas também pode capacitar o outro, se não façamos o que Ele quer. Então seremos como Saul, que deixou a soberba, o poder e falar mais alto, que sejamos humildes e obedecemos ao Senhor, para que Ele não tire de nossas mãos o que Ele tem nos dado. Se Ele te deu, irmão, a palavra, faça. Ele te deu a oração, ore. Ele te dá o poder da revelação, revele. Ele te dá a profecia, entregue, não
desobedeça. 1 Samuel, capítulo 16, do 1 ao 13. Aqui, enquanto tudo Saul fez de errado, o Senhor estava olhando a quem ele poderia pôr no lugar dele, que tivesse reverência a ele. Em 1 Samuel, capítulo 16, do 1 ao 13, o Senhor manda Samuel e a casa de Jessé para ungir o seu escolhido para ser rei sobre Israel. Samuel, profeta obediente ao Senhor, vai até a casa de Jessé. Chegando lá, faz tudo como o Senhor ordenou. Diz que veio sacrificar com ele e sua família, santificando a Jessé e seus filhos, e diz que já havia acabado o seu filho. Então, os outros eram lindos, formosos, faziam parte do exército de Saul, sabiam guerrear, mas não era agradável aos olhos do Senhor. Mas quando Jessé diz que tinha o menor pastoreando ovelhas, Samuel manda buscar. E chegando Davi, ele faz-o entrar. E vendo ele era ruivo e formoso, semblante e de boa aparência. O Senhor diz a Samuel: levanta-te e unja-o no meio de teus irmãos. E desde aquele dia em diante o Senhor apoderou de Davi. Então, irmãos, aqui Davi já tinha se tornado rei, mas ainda tinha que percorrer um caminho para isso poder se concretizar como o Senhor queria. Em 1 Samuel 16, do 14 ao 22, que neste momento o Senhor já não era mais com Saul. O espírito que adentrou em Saul foi um espírito maligno. Saul já não vencia mais nada. Tudo em sua volta já via que o Senhor havia o deixado. E vinha sobre a vida de Saul as maldições, as perdas. Até ele sabia que ele precisava da ajuda, mas não enxergava o que estava acontecendo com ele. Era entre ele e Deus. Muitas das vezes o que acontece com a gente é entre a gente e Deus, não os outros, eu e Deus. Até quando ele manda buscar um homem de Deus que pudesse expulsar o espírito maligno que se apoderava dele. Então ele tem um servo que diz a ele que tinha Davi, tocava a harpa. Ele manda buscar Davi. Então Davi vai até Saul e ele tocava a harpa quando o espírito maligno tomava Saul. E por causa de Davi ter a presença do Senhor, o espírito maligno se retirava. Porque o que tem as trevas com a luz? Irmãos, quando estamos em pecado e em desobediência, não conseguimos enxergar que esse momento entre nós e Deus, sempre queremos que os outros façam por nós. Saul já não tinha mais visão de estratégia para as suas guerras, para as suas lutas, e também ele não entendia que ele tinha que descer, se arrepender, pedir perdão do Senhor da sua desobediência. Porque quem teve que terminar o que ele tinha que ter feito, que era matar o rei, todos os animais, foi Samuel.
1 Samuel, capítulo 17, vai dizer que Saul tinha que guerrear com os filistãos, vendo que seu inimigo era grande, ele temeu, todos temeram. Todo dia Golias afrontava eles, mas eles não iam até ele para vencer. Até que Davi, indo ao acampamento de Saul, houve afrontas de Golias. E vendo todos que não tomavam decisão de enfrentá-lo, ele fala que ia até este inimigo, porque estava afrontando ao Deus de Israel. Ele não se conformou deles aceitarem a afronta do inimigo. E chega um dia que Davi vai até Golias e vence, porque ele tinha certeza que o Senhor daria em suas mãos. Sendo assim, que o Senhor já estaria colocando Davi no lugar de Saul. Aí o povo já vai vendo Davi como rei, mas ainda Saul tinha as suas lutas. Davi, em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1, depois de tudo isso, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e a sua carne. E também, outrora, sendo ainda Saul rei sobre nós, eras tu que saías e entrava com Israel. E também, outrora, sendo ainda rei, sobre nós, eras tu que saía e entrava com Israel. Meu povo de Israel, e será chefe sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles em Hebrom, perante o Senhor, uma aliança, e ungiram Davi sobre Israel. Hebrom era um monte onde o Senhor sempre deseja que nós estamos com Ele. Depois de todas as suas vitórias que o Senhor havia dado a Davi, o povo reconhece ele como rei. Os anciãos ungiram Davi, rei de Israel. Davi foi durante a sua caminhada humilde de coração, sempre reconhecendo que o Senhor era a sua direção e buscando sempre fazer a vontade de Deus. Davi teve suas fraquezas, seus erros, mas nunca se esqueceu de quem tinha o colocado na posição de rei. Glória a Deus. Davi não fazia questão das coisas terrenas, mas sim daquelas que agradariam ao Senhor. O Senhor sempre achou em Davi lugar de arrependimento. Glória a Deus. Irmãos, erramos, se arrependam. Glória a Deus. Quando chegamos ao Senhor, somos como Saul, precisando de mudança, seja ela, muitas vezes, coração duro, muito cheio de si, e também mente distorcida, pensamentos errados.
Se deixamos verdadeiramente o Senhor moldarmos, buscando diariamente a sua palavra e reconhecendo que somos totalmente dependentes do Senhor, Ele nos torna nova criatura. Mas não nos esforçarmos para fazer a vontade do Senhor, Ele nos avisará e nos deixará como fez Saul. Glória a Deus, aleluia. Para sermos Davi, precisamos reconhecer que somos dependentes do Senhor. Somos fracos, falhos, pecadores, mas reconheçamos que erramos, peçamos perdão ao Senhor e Ele nos perdoará. Glória a Deus. Quando buscamos ao Senhor continuadamente, sempre somos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Saul, quando deixou de falar com Deus, deixou o engano entrar na sua vida, deixando que por ser rei não precisava das direções do Senhor. Portanto, lutou contra carne e sangue. Mas Davi, apesar de suas falhas, ele nunca deixou de buscar o Senhor. Sempre em suas batalhas fazia o que o Senhor lhe direcionava. Sendo assim, lutando com obra do Espírito Santo. A quem estamos deixando nos direcionar? Obras de homens ou obras do Senhor? Saul era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim foi cortada pelo Senhor por fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Glória a Deus. A tribo de Benjamim, quando Israel foi dividida, ela ficou fazendo parte do reino do norte. Glória a Deus. E do norte veio a Babilônia, ou seja, tiveram sociedade e viveram uma vida de iniquidade. Por isso, foram cortados e em uma batalha, Deus permitiu que quase todos fossem mortos. Deus não deu livramento. A eles. Davi era da tribo de Judá. Essa fez parte do reino do sul. Foi a única tribo que não se misturou com nenhum outro povo. A tribo de Judá se manteve fiel até o fim e não se corrompeu. Não fez aliança com quem não tinha aliança com o Senhor. E por se manterem fiéis a Deus até o fim, Deus fez aliança perpétua com Davi. Da tribo de Judá veio Jesus. Glória a Deus. E Jesus nos resgatou e nos ligou novamente ao Pai. Foi a tribo que saiu do meio, foi a que adquiriu sabedoria, porque temeu ao Senhor e foi inteligente, se apartou do mal e se manterem fiéis a Deus até o fim, não terem sociedade com aquilo que Deus fez aliança eterna com eles através da vida de Davi. Portanto, Saul, como Davi, foram ungidos com a permissão de Deus
o Senhor. Porém, na vida de Saul existiu até que, porque Saul desobedeceu a Deus, já não andava mais seguindo dele as direções do Senhor. Por isso Deus o rejeitou, porque não encontrou no coração dele lugar de arrependimento. Davi cometeu erros e pecados, muitos piores que de Saul. Porém, na vida de Davi existia o apesar de. Glória a Deus. Toda vez que Davi errava, Deus cobrava dele, ele se arrependia, ele se humilhava, ele se esforçava Glória a Deus. para voltar a caminhar seguindo a direção de Deus. Por isso, Davi foi um homem segundo o coração do Senhor, porque estava disposto a fazer a vontade de Deus e não a dele. Quando Deus rejeitou Saul, Saul até desejou sacrificar, mas a palavra de Deus para Saul foi: melhor obedecer que sacrificar. Davi teve suas vitórias e bênçãos, porque obedecia ao Senhor. E aqui foram dois corações diferentes: o que obedecia ao Senhor e o que foi desobediente ao Senhor. E assim eu entrego minha oportunidade no nome de Jesus. Presta atenção no testemunho que a gente tem que dar. Quando a gente vê o nosso irmão amando a Deus com todas as suas forças, a gente pode brecar ele ou a gente pode fazer o quê? O que é que passou na nossa mente agora? Para a irmã? Ou junta com a irmã e vamos lá entregar o mistério que Deus o que te revê? O que passou no nosso coração? Glórias a Deus. Um é coração de Davi, outro é coração do quê? Deus cria situações, irmãos, para ver como que é o nosso coração. Quantos do nosso lado você vê que está ali esforçando, amando com todas as suas forças. Só que chega uma hora que as forças vão indo o quê? Quem é que não tem os seus limites? Me diga um, irmão. Nessa hora a gente pode brecar a pessoa e falar: não, vamos, que agora eu vou o quê? Te ajudar. Glória a Deus. Irmãos, olha a revelação que tinha na palavra. Só pegando no começo um pouquinho o sonho. Qual que era a posição que o Espírito Santo queria da igreja? De joelho, de novo. E comendo o quê? Comendo pão. Por quê? Como está escrito, a gente aprendeu lá embaixo. O Senhor fala que a gente tem que orar em toda a súplica do Espírito, para que nos seja dado no abrir da boca a palavra de Deus se fazer o quê? Notória no abrir do quê? E quem que é o pão vivo que desceu dos céus? E a hora que se faz notório na nossa boca, o nosso coração se enche também do quê? Porque a boca fala que o coração está o quê? Pronto, e a palavra se torna remédio para todo o nosso quê? Para todo o nosso corpo, toda a nossa vida, todo o nosso coração. Glória a Deus. Irmãos, olha como que Saul, ele foi cheio do Espírito Santo, ele recebeu a unção, mas ele foi cheio naquela hora? Samuel deu umas diretrizes que Deus usou a vida dele, falou: a hora que você for no tal lugar e você se deparar com 3 pessoas subindo o monte. Por que subindo o monte? Porque é o lugar onde a gente tem que levar os nossos o quê? Nossos olhos. Aí falou: e come pão. O que é o pão? É a palavra o quê? E bebe vinho. O que representa o vinho? Buscar o sangue, ou seja, se encher do Espírito Santo. Porque é o vinho novo, o vinho da nova aliança, o sangue da nova aliança é o que traz alegria. A alegria do Espírito, irmãos, é o vinho novo. E aí olha para você ver, ele fez isso. E aí ele se deparou com alguns que estavam no monte buscando. E quem vem no monte buscar, desce o que, irmãos? Cantando e o que? E adorando, pronto. Se envolveu com as pessoas certas, olhando para o lugar certo, comendo o que tinha que comer e bebendo o que bebeu. Ou seja, comeu da verdadeira comida e bebeu da verdadeira o que é?
bebida, olhou para o lugar certo, seguindo quem tinha que ir para lá, e deu ouvidos à voz daqueles que estavam lá, porque a Bíblia diz, né, que quão formosos é sobre os montes os pés daquele que anunciam as boas. Pronto, cheio do Espírito. Oh, meus amados, a gente tem que saber lidar, a gente tem que aprender a ajudar um ao outro, a amar um ao outro. Ilimitado, só tem um. Ele está no teu alto e sublime o que é? Glória a Deus. Forte, só tem um. Ele está onde? No teu alto e sublime trono. Todos nós temos as nossas o que é? Limitações. Todos nós, sem exceções. Ajudemos cada uns aos outros nas suas o que é? Limitações. Você sabe o que é isso? Ao boizinho do sonho dela que estava o quê? Preso, amarrado. Aí tinha mais um junto que foi lá depois, desatou o nó. Ou seja, quando mais um veio para ajudar, porque por algum motivo saiu do que às vezes? Da posição, Deus vai lá e faz o que, irmãos? Dá a ordem para liberar. Foi depois e seguiu. Aprendamos com isso. Tem aquele que já está marchando, deixa ele indo. Mas tu que está marchando firme, está vendo o irmãozinho do lado, que está precisando do teu socorro, ame a ele, ajude a ele. Na vida de Saul, teve um até que. Na vida de Davi, teve um apesar. Irmãos, errar. Quem não erra aqui? Mas que tenha na nossa vida o que? Um apesar. Errei, Senhor, fraquejei, não fui até onde você queria, não cheguei até onde tinha que chegar. Me ajuda na minha o que? Limitar ao pastor, pegando a pessoa na tua limitação e fala, não, vamos caminhar, vamos fazer, vamos. É assim que Jesus o que é? Faz com as nossas, mas o até que não, o até que breca a gente. O até que põe olho altivo na gente. O até que não muda-nos. Para a glória de Deus. Amém, meus amados? Glórias a Deus.